Quando a gente começa a se curar, a gente começa a experienciar sintomas físicos, mentais, emocionais, energéticos, né? Então, a gente começa a querer expelir, expurgar essas toxinas do nosso corpo. A gente pode se sentir com febre, pode ter sintomas de gripe, pode ter insônia, pode ter dor no estômago, ter um pouquinho de dor de barriga, né? Então, o nosso organismo ele vai querer ajudar, ele vai querer também expurgar esse material denso que ficou ali com a gente por décadas, né? Então, é bem comum a gente experienciar sintomas físicos quando a gente está passando por um detox emocional e mental. Então, quando a gente eleva a nossa vibração, a gente recebe uma carga energética, né? Pode ser por transmissão de energia, pode ser por técnicas holísticas de limpeza energética, por meditação, ou quando a gente faz até a mesma reprogramação mental ali em nível subconsciente, é possível que a gente vá assim sentir emoções que estão ali em nós armazenadas por muito tempo, né? Então pode ser que a gente tenha memórias, pode ser que a gente tenha pensamentos sobre alguns lugares que a gente costumava caminhar, costumava viver, sobre pessoas, sobre momentos dolorosos realmente que o nosso corpo está querendo ali, o nosso organismo está querendo que a gente veja, sinta e permita que saia, né, do nosso sistema. Eu lembro uma vez eu conheci uma moça, a gente estava em Sayulita, no México, a gente se conheceu comendo taco na rua, né? Então era uma barraquinha de tacos ali, as mesas eram compartilhadas. Quando ela pegou os tacos dela, ela olhou para trás para buscar uma mesa e eu sugeri, fiz sinal que ali tinha espaço, né? Então ela sentou, a gente começou a bater papo, ela é do Canadá, e ela estava me contando que um dia antes ela teve muita dor de barriga, dor de cabeça, sabe? Pensou que ia morrer, realmente estava passando muito mal. E ela tinha falado que deve ser alguma coisa que ela tinha comido, né? Mas aí ela disse, a gente tá aqui num grupo de um retiro, né? Um retiro espiritual, a gente fez yoga, fez exercícios respiratórios, meditação, né? Massagem. E eu liberei vários bloqueios e depois eu acho que eu comi alguma coisa e passei mal. Aí eu perguntei pra ela se o resto do pessoal que estava com ela também teve problema, né? Porque eles almoçaram e jantaram nos mesmos lugares. Ela disse que não, só ela teve esse problema de estômago. Aí, então eu sugeri que provavelmente fosse algum detox físico que ela estivesse passando, né? Porque ela realmente teve esse trabalho interno e emocional, mental, energético. Então é natural que o organismo vai querer também a nível fisiológico, né? Se desintoxicar. Depois a gente manteve contato e quando ela voltou para o Canadá, a gente fez o programa transformacional de 16 horas, né? Então ela foi, o nome dela é Elisa, a Elisa foi minha cliente, a gente teve resultados fantásticos. A Elisa é psicóloga, né? Então pra mim foi assim, gente, eu vou trabalhar com uma psicóloga que já vem, né, com uma experiência, que já vem com técnicas, que já vem com um know-how, né? Vamos ver se ela vai se abrir para o novo, se abrir para mais informações, se abrir para uma nova experiência. Assim, ela foi fenomenal, ela se abriu muito, com humildade, sabe, com clareza, com inteligência. E ela deixou um depoimento muito bonito ali pra mim em vídeo, né? Se você quiser checar depois, o nome dela é Elisa, do Canadá. Eu coloquei ali uma tradução que ela deixou em inglês, coloquei uma tradução em português. Quando eu comecei o meu processo de cura, limpeza, desintoxicação emocional, mental, eu tive efeitos físicos muito severos. E ainda hoje, dependendo do tipo de técnica que eu utilizo, dependendo do quão profunda é essa limpeza, né? Quanto material reprimido, quanto material emocional, quanto trauma a gente está ali conseguindo descalcificar do organismo, do sistema, né? Eu também ainda experiencio muitos sintomas físicos e um deles é o cansaço, sabe? A exaustão. Então, quando a gente está fazendo ali, utilizando alguma técnica de limpeza emocional mental, eu sempre sugiro que a gente faça à noite para os meus clientes, porque as chances que tem da pessoa ficar bem cansadinha é bem grande.
Mas vale muito a pena, mesmo a gente passando por esses sintomas físicos, mentais, emocionais, isso significa realmente que a limpeza, a cura está acontecendo a um nível profundo, né? Então, quando esse material sai da gente, esse trauma sai da gente, essas tristezas saem da gente, ressentimento, culpa, ódio, né? Então, isso sai do nosso sistema, a gente se sente tão bem, tão em paz, tão centrado, tão confiante, tão feliz. O coração ali, o chakra cardíaco abre e a gente se sente mais amoroso, com mais compaixão em relação às outras pessoas, em relação a nós mesmos. O nosso desejo de cuidar da gente, de nos fazer feliz, cresce muito, né? Então, principalmente essa felicidade incondicional, que é possível ver de longe, perceber de longe quem faz, né, quem cuida desse lado espiritual, emocional, mental. A gente consegue perceber a diferença, né, da pessoa, do jeito que ela pensa, de como ela se comporta. O brilho nos olhos dela é diferente, né? A pessoa que nunca fez um trabalho emocional, mental, energético, ela vive tensa, ela vive assim, sabe, sobrecarregada, ela vive cansadíssima em todos os aspectos, né? Porque é um cansaço enorme carregar esse peso de emoções, de tristezas, de traumas, de crenças limitantes, às vezes passadas de geração em geração, a gente nem escolheu isso, né? Então a gente tenta sair de ciclos limitantes, ciclos de dor e não consegue, né? A gente tenta sair de escassez financeira e não consegue. É porque realmente, sem trabalhar esses aspectos internos, né, a gente vive enxugando gelo, né? Então a gente realmente fica muito cansado e acaba aos poucos, né, migrando aí para ansiedade crônica, para depressão, né? Se sentindo incapaz de criar uma vida, de viver uma vida de paz, de tranquilidade. A gente vive buscando fora, né, para tentar preencher dentro, em conflito, em desespero, em briga, em confusão mental, e não tem direção, não tem propósito, né? Mas quando você vira para dentro, você percebe, opa, eu tenho isso aqui para limpar. Então toda aquela confusão, aquela falta de propósito desaparece, porque o teu principal objetivo, a tua principal meta deve ser sim a sua felicidade, alegria e bem-estar. E para isso você só tem que limpar isso que tem dentro. Então, quando você descobre que o seu objetivo de vida, o seu objetivo de encarnação, de estar aqui, é justamente se trabalhar, é justamente curar em si, se conectar com a sua essência, descobrir paz incondicional, né? Quando você descobre que é essa a sua meta, não tem nada mais, não é pagar boleto, não é um relacionamento, não é ganhar milhões de dólares, né? Não é ter um corpo cheio de músculos. Claro, isso você pode ter sim, mas se você se dedicar achando que isso vai te trazer a felicidade, isso vai te trazer completude, que isso vai saciar o seu desejo, a sua fome de vida, não vai, né? Quando você conseguir o corpo escultural, você vai estar vazio. Quando você conseguir o dinheiro, você vai estar vazio. Quando você estiver no relacionamento, você ainda vai estar vazio, né? Então, o objetivo de vida é a autorrealização. E claro, enquanto você tá se curando, tá se limpando, tá se sentindo bem, sabe? Sua vida tem outro sentido, tem outro propósito, você não aceita qualquer coisa, você não vai se colocar num trabalho que antes você se colocaria, você não vai ficar aguentando um relacionamento que antes, sem essa consciência, né, sem esse amor próprio, você aguentaria, né? Então, naturalmente, vai fazendo escolhas melhores, oportunidades melhores vão aparecendo, e daí você pode sim e deve realizar os seus sonhos de ter dinheiro, de ter sucesso, de casar ou não, de viajar, de abrir uma empresa, de, não sei, ir para África, ajudar as pessoas em trabalho voluntário, ajudar os animais. Vai lá e faça, claro. Esse bem-estar, ele é independente de localização física. Claro que
os seus sentidos, eles vão começar a apitar ali se alguma coisa estiver desregulada. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho os meus sentidos muito aguçados, né? Então eu sou muito sensível à temperatura, eu sou muito sensível a cheiro, eu sou muito sensível a barulho, né? Então, claro que quando isso está desregulado, para mim, eu preciso já regular, né? Para que eu tenha uma temperatura física ideal, para que eu não esteja num lugar barulhento. Mas tirando isso, aqui na mente e no coração, esse sentimento de bem-estar, ele é incondicional. Então, se eu estiver numa cidade pequenininha, se eu estiver na montanha, se eu estiver na praia, se eu estiver numa cidade grande, se eu estiver num quarto bonito, num quarto pequeno, numa casa grande, num bangalôzinho de madeira, não importa, né, se os meus sentidos estiverem ali regulados, né, tem bem-estar incondicional, paz incondicional, alegria incondicional, propósito incondicional, né? E é isso que eu vim realmente construindo nos últimos anos, né? Fazendo esse trabalho interno de limpeza, de reprogramação mental, de deixar ir trauma, emoções reprimidas, né, aos pouquinhos, e perdoando, se perdoando, e ainda e aceitando, né, porque vão haver situações que a gente chama catalísticas, que vão incitar cura na gente, né? Então você se abrir para realmente ver o que está sendo criado para você, quais emoções estão ali sendo tocadas, para que você continue fazendo esse shadow work, que é o trabalho das sombras, continue curando, continue vendo que está ali preso no seu inconsciente, né? Que continua criando coisas que você não quer. Então, olhando realmente com atenção, com carinho, sem mentir para você, sem tentar se enganar, mas também sem culpa, sem vergonha, né? De estar sentindo raiva, sem vergonha de estar sentindo inveja, sem vergonha de não ser perfeito ainda, né? Então é isso que a gente precisa parar de tentar parecer perfeito antes de fazer um trabalho interno, né? De tentar ser feliz antes de fazer um trabalho limpando tudo que deixa a gente infeliz, pesado, ansioso, triste. É isso que a gente precisa, consciência de que o trabalho interno é, assim, o objetivo da nossa vida. E depois disso, tudo que nascer, que florescer desse sentimento de bem-estar, de conexão com a essência, de alegria e paz condicional, vai ser alinhado, né? E vai trazer mais benefício pra gente, pros outros, né? A gente não vai estar agindo só do medo, não vai estar agindo só da limitação, da angústia, do desespero, né? E sim de um ambiente, de um lugar, de um estado mais alinhado. Então, por isso, se você quer começar nesse seu caminho do autodesenvolvimento, se você já iniciou, já fez terapia, tem cuidado, né, desses aspectos mentais, emocionais, físicos, energéticos, e quer realmente investir em algo que funciona, eu trabalho com técnicas muito exclusivas que eu trouxe de vários lugares do mundo, enquanto eu viajo muito, e realmente foram ferramentas assim que me ajudaram demais. Eu trabalho com a Time Paradigm, que eu trouxe de Dubai, que é a única técnica no mercado a conseguir limpar e reprogramar uma crença limitante em nível subconsciente e emocional em minutos e sem o transe induzido da hipnose clássica, né? Então você sabe que quando a gente deixa aí crenças limitantes, quando a gente deixa aí emoções reprimidas, né, a gente naturalmente se abre para novas oportunidades, novas pessoas, novos ciclos, novas experiências, né? E isso é muito importante. Eu também ofereço um programa transformacional de 16 horas, onde a gente se encontra 8, 10 vezes por 2 horas, cada encontro, e a gente faz assim uma limpeza em nível subconsciente, mental e emocional, né, na pessoa. Eu também ofereço limpezas emocionais e energéticas, são sessõezinhas de 30 minutos que a gente faz a cada 21 dias, e elas também vão te ajudar ali, começar a expelir, expurgar esses bloqueios emocionais, mentais ali que tem limitado a nossa vida, né? E roubado ali, se apossado da nossa energia de bem-estar, vitalidade, paz interior. É só clicar ali no link da bio, vir conversar comigo, vou te dar mais informações sobre as técnicas e o programa. E você, assim, quando começar a fazer, vai perceber a diferença enorme já nas primeiras sessões. Tá bom? Te vejo aqui. Um abraço.